Em primeiro lugar, saúdo a todos os irmãos, amigos ouvintes, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou eu aqui mais uma vez para trazer mais uma live para vocês em relação ao que eu tinha falado na última, né? Até peço perdão aos irmãos porque eu fiquei de fazer no outro dia ou na segunda-feira. Mas às vezes tem coisas que fogem, né, do nosso alcance. A correria do dia a dia, muitas vezes, outras coisas que nos aparecem, e aí às vezes a gente vai deixando. Mas eu não havia esquecido não, tá, irmãos? Então hoje eu quero trazer aqui para vocês essa palavra, para que vocês possam compreender. Até por isso que eu coloquei o título, né? Vocês têm buscado o suficiente? E o que é o buscar? E o que afinal de contas nós temos que buscar? Porque é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Elas não conseguem compreender o que é isso. E muitas vezes até eu mesmo, quando chegava até mesmo na igreja a qual eu congrego, tinha uma frase na frente que eu sempre, quando eu me sentava, não tinha como não ler a frase, né? E dizia: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor. E eu ficava tentando, né, entender o que era buscar ao Senhor. Como que nós vamos buscar a Deus, né? Porque quando a gente pensa nesse verbo, porque é um verbo, né? Eu busco, tu buscas, ele busca e assim por diante, né? Então é um verbo que nos remete à ação, porque buscar é uma ação. Mas e como que nós vamos buscar a Deus? Pegar, criar asas, voar e lá no céu, tirar ele do alto e sublime trono, como muitas vezes nós falamos, sabendo que ele está conosco através do Espírito Santo. Mas então, como se busca a Deus? E é interessante, irmãos, que muitas vezes eu não conseguia entender realmente, apesar de que às vezes a minha própria mente tentava me dar respostas. Mas aí teve um dia que eu até já comentei com os irmãos que eu fui em uma congregação e lá, né, eu ouvi uma irmã falando também uma parte da Bíblia que falava sobre buscar. E ela também falou alguma coisa relacionada a isso, né? Que a gente aquebrantar o nosso coração diante de Deus até a gente entende, mas buscar o que seria, né? Como que seria buscar a Deus realmente? E é interessante que a partir desse momento a minha mente começou a pensar, a refletir, como se essa palavra realmente ficasse martelando na minha mente, né? Buscar a Deus, buscar, buscar, buscar. E naquele instante, lá naquela congregação, me veio, né, essa parte da Bíblia que se encontra no livro de Êxodo. E eu achei interessante, irmãos, eu confesso que eu achei muito interessante e eu passei a compreender muitas coisas, porque Deus é o único que Ele vê, sonda todas as coisas e sabe até mesmo aquilo que está nos nossos corações, as nossas dúvidas, incertezas, questionamentos que muitas vezes a gente pode até não abrir a boca para falar, mas está ali martelando em nossas mentes. E Ele é o único que não nos deixa sem resposta, porque Ele sabe a intenção com a qual estamos questionando, a intenção a qual estamos nos fazendo essas perguntas. Então Ele é o único que não nos deixa sem respostas. E olha só, irmãos, no livro de Êxodo, a partir do capítulo 16, no capítulo 16, tem um título que fala: Deus provê maná e codornas. E olha que interessante, né? Que nesse capítulo nos fala, né, sobre a provisão de Deus, aquele povo que estava peregrinando pelo deserto, com a qual ele tinha trazido, Deus tinha retirado da escravidão do Egito,
pelo braço de Moisés, né? Mas era Deus que estava no comando. E quando aquele povo, né, estava peregrinando pelo deserto, eles sentiram fome. E aqui diz, né, então Yahvé disse a Moisés: eis que farei descer pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Esse verso é o verso 4, irmãos. Então, olha que interessante, né, que todo o relato que algumas vezes as pessoas, né, a maioria das pessoas dizem que não nos interessa essas partes. Até inclusive tem pessoas que, né, de títulos, nada contra títulos, irmãos, nada contra cargos, ok? Mas eu só falo assim para salientar bem vocês que muitas das vezes são aqueles que, né, que aos nossos olhos são pessoas entendidas. E até eles muitas vezes erram em certas coisas. E olha só, irmãos, e eu não estou aqui também para criticá-los, apenas, né, corrigir algo e fazer com que vocês compreendam a palavra para que assim possam colocar em práticas nas suas vidas e não matarem mais seu espírito, alma e corpo, né, desnutrido e desidratado. Então, olha só, irmãos, que Deus, ele sempre provia o que o povo necessitava. E, na verdade, essas coisas, né, que muitos dizem que não é para nós, que era lá para aquele povo, que, né, que o Velho Testamento não deve nem ser lido. Tem gente que diz isso, irmãos. Mas como que nós vamos ter compreensão do Novo Testamento, né, se nós não compreendermos o Antigo Testamento? Porque as coisas que tem no Antigo Testamento são sombra das coisas que viriam. Então, para nós compreendermos as coisas que viriam, que estão expressas no Novo Testamento, né? Se nós não compreendermos isso aqui, nós não vamos ter como colocar em prática as coisas que estão escritas no Novo Testamento. Em resumo, é isso. Então, olha só, irmãos, eis que farei descer pão do céu, sairá o povo e colherá a porção de cada dia. Então, Deus deu ordens, isso era sombra das coisas que viriam. Esse pão que está expresso aqui iria saciar a fome do corpo das pessoas. Porém, irmãos, vale lembrar que esse pão era um simbolismo do próprio Jesus. Que ele sim ia matar a fome e a sede do nosso espírito, da nossa alma. Então esse pão, esse maná que caiu no deserto para aquele povo, era um simbolismo, era sombra das coisas que viriam, quer dizer, Jesus Cristo. Então olha só, eis que farei descer pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia. E aqui está o erro que muitos cometem. Não buscam o pão de cada dia. Eles não buscam. Eles acham que muitas das vezes indo na igreja uma vez na semana, uma vez no mês, lendo a Bíblia só quando vai nos cultos, né? Lendo a Bíblia lá de vez em quando, eles acham que aí eles estão pegando, né, o pão para a semana inteira. E não é assim. Existem ordens expressas de Deus e tem ordens que até mesmo Ele nos deu para ver se realmente nós íamos cumprir, obedecer à voz dEle, aos comandos dEle. E olha, vou repetir, eis que farei descer pão do céu, sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Quer dizer, na obediência à minha palavra. Tu vai ter que sair todos os dias pegar, vamos ver se tu vai obedecer tal qual eu estou falando. Só que o povo, ele não obedeceu. O que aconteceu, irmãos? Que aqui diz assim, olha só, eu vou ler para vocês. Porém, no 6º dia trarão para serem preparados 2 tantos que recolherem nos outros dias.
Então Moisés e Arão admoestaram toda a comunidade israelita ali reunida. À tarde sabereis que foi o Senhor que vos fez sair da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto Yahvé ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos para que reclameis contra nós? E por que Moisés estavam dizendo isso? Porque o povo estava reclamando, né, para Moisés e Arão que eles estavam com fome, eles queriam mais, né? Assim como nós muitas vezes estamos, sempre insatisfeitos e querendo e exigindo mais, né, daqueles que muitas vezes são nos impostos como os líderes religiosos, assim como Moisés e Arão estavam naquela época. Quantos de nós estão insatisfeitos até mesmo com o próprio Deus, porque quando nós nos levantamos contra homens que são autoridades constituídas por Deus, nós estamos se revoltando, se rebelando contra Deus. Então Moisés explicou, né, mas contudo, o que somos nós para que reclameis contra nós? E aí, né, foi dado prescrições enquanto para recolher o maná, né? Olha só, aqui diz assim, irmãos, que todos os dias eles tinham que sair e pegar uma porção para o dia. E aqui diz que os filhos de Israel fizeram como lhes foram orientado e recolheram uns mais, outros menos. Quando mediram com o homer em quantidade de jarros colhidos, aconteceu que quem tinha pego muito não teve demais, e também não faltou nada para os que haviam recolhido pouco. Cada um acabou colhendo na medida certa o quanto precisava de fato para aquele determinado dia. Então Moisés orientou-os: ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Eles não podiam guardar, irmãos. Tá? Eles não podiam. Eles tinham que sair na segunda-feira, ia lá, saía, pegava, né, a quantia para cada um da família, e depois no outro dia de novo, depois no outro de novo, né? Tinha especificações, tinha ordens que eles precisavam obedecer à risca. E era Deus mesmo, né, colocando eles à prova para ver se eles iam cumprir realmente a lei de Deus, as ordens de Deus, os decretos de Deus. Então Moisés orientou-os: ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Porém, aquele alimento criou bichos e começou a cheirar muito mal. E por isso Moisés se indignou contra eles. E o que eu paro aqui para dizer para vocês, irmãos, que no dia que eu estava naquela determinada congregação, onde a irmã que estava nos trazendo a mensagem, ela falou essa palavra buscai, que muitas vezes ela pensava o que realmente era buscar a Deus, e eu também, era das minhas grandes dúvidas. Naquele momento me veio essa passagem, que o buscar a Deus é nós buscarmos esse pão. Porque a palavra também nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse é o nosso alimento espiritual. Esse maná era o simbolismo de Jesus Cristo. Assim como o nosso corpo precisa do pão todos os dias, o nosso espírito, nossa alma também precisa todos os dias desse pão. E olha só, quando Deus me trouxe essa passagem, no momento eu não compreendi muito bem e comecei a fazer perguntas para Deus. Era como se naquele instante eu estivesse tendo um diálogo com Deus e eu dizia: Senhor, mas tem coisas ali na palavra que não tem como a gente entender. O que significa então? Tudo bem, buscar todos os dias a quantia necessária, ok. Eu passei a entender, mas e quando diz que eles juntaram um pouco para mais e criou o bicho e começou a cheirar muito mal? E aí, irmãos, eu pude ouvir aquela voz me explicando que é quando, por exemplo, uma pessoa vai na igreja, num culto, num determinado dia,
e acha que naquele momento, né, pegou a quantia necessária e já até para mais, e acaba não indo nos demais dias da semana, ou não lendo a palavra nos demais dias da semana, né, e acaba, né, achando, eu juntei o suficiente, é o suficiente. Só que não é, porque todos os dias, irmãos, é uma luta ferrenha, a carne contra o espírito e o espírito contra a carne, e vence aquele a qual nós estamos alimentando mais. E quando a gente acha uma vez na semana me é suficiente buscar esse pão, por isso eu vou buscar, já estou satisfeita por os demais dias, não! Porque as aflições do dia a dia, os problemas do dia a dia, tudo e qualquer coisa que nos acontecer no transcurso de um dia, pode vir a abichar o que a gente aprendeu, a bichar o que a gente, né, achou que tinha pregado para mais. Porque não adianta, irmãos, as serpentes abrasadoras não foi retirada do nosso meio. As serpentes abrasadoras continuam no nosso meio. E se nós não tivermos alimentados, olhando diariamente para esse homem da cruz, nós estamos sujeitos a ser picados por essas serpentes abrasadoras. Esses bichos, esses vermes que vêm a corromper tudo aquilo que nós aprendemos e retirar dos nossos corações tudo aquilo que foi implantado no dia anterior. Então, por isso, a necessidade de nós sairmos e buscarmos todos os dias, como a palavra nos diz, lembrando que isso aqui, por mais que alguém diga, mas irmã, isso aí era lá para eles no deserto com aquele maná, não, é para nós hoje, porque isso aqui também, isso são sombra das coisas que viriam. Então, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, eles precisam, e nós não podemos inverter as ordens das coisas e desobedecer a palavra, porque muitas vezes as pessoas acham que nós somos só constituídas de corpo, acham que nós somos só constituídas do corpo. Aí de manhã tomam um café da manhã, de meio-dia almoçam, de tarde fazem uma boquinha, né, um lanchinho, depois de noite a janta. Tem uns que até fazem a ceia, né, aquela depois da janta, antes de dormir, né, fazem mais uma boquinha. Todos fazem isso muitas das vezes, né? Aí, e o espírito? E a alma? Como que vocês estão alimentando? Como que vocês estão nutrindo? Mas eu fui a semana passada na igreja, já peguei alimento. Mas as serpentes abrasadoras podem ter abichado isso que vocês acharam que pegaram para mais. Cuidado, irmãos. Então, a necessidade de nós buscarmos todos os dias por esse alimento. Buscar a Deus é exatamente isso. Buscá-lo todos os dias. Irmã, mas eu não posso ir nos cultos todos os dias. Ok. Mas você tem como buscar esse Deus através da palavra dentro da tua casa mesmo. Mas eu trabalho, não tenho tempo. Mas você pode, até mesmo dentro do teu trabalho, você está meditando naquilo que você estudou, de repente pela manhã, antes de ir para o trabalho, ou à noite quando chega. Tempo, irmãos, todos nós temos, e nós não podemos mais usar isso como desculpas. Porque Deus está colocando muitos à prova para ver se realmente obedecem às suas leis, obedecem os seus decretos, os seus mandamentos, os seus estatutos, que é na totalidade, porque não vai só uma parte de nós adentrar os reinos dos céus, mas vai ser espírito, alma e corpo. Essa é a ordem, e não invertam as ordens colocando primeiramente o corpo em primeiro lugar, porque muitos estão fazendo isso. Primeiro é o corpo, depois a alma e por último o espírito. E por isso que estão, mais uma vez eu repito, nesses marasmos espirituais. E nós temos que aprender que Deus é Espírito. E quando nós nos achegamos a Ele, é necessário que nós sejamos verdadeiros adoradores, que o adoramos em Espírito e em verdade. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, naquele culto, eu aprendi uma grande lição. Eu digo, Senhor, eu estou compreendendo. As coisas realmente, né, que estão escritas nesses primeiros livros são sombras das coisas que viriam.
Então nós temos, assim como aquele povo que nos serviu como um povo exemplo, um povo modelo de como obedecer a Deus, né? Então nós temos que olhar e saber que da mesma forma que eles agiram, foi feito exigências para que todos os dias eles buscassem esse alimento, nós também temos que buscar esse alimento. Seja dentro dos templos religiosos, seja dentro das nossas casas. Eu digo ainda que mais importante é nós buscarmos todos os dias dentro das nossas casas. E por quê? Mas por que, irmã Marta? Tu está dizendo para nós não congregar? Não, não estou falando isso. Nós devemos congregar, está na palavra. Só que primeiramente, principalmente dentro das nossas casas, irmãos, porque era assim que procediam também esses homens. Eles tinham que sair de dentro das suas tendas todos os dias e buscar o maná que caía para o lado de fora. Mas olha só, irmãos, o que Deus me falou naquele dia. Que quando nós buscamos esse maná através do estudo da palavra, nós estamos nos alimentando o espírito, a alma e o corpo. Mas infelizmente, como eu disse para vocês, trocaram, inverteram as ordens. Tem pessoas mais preocupadas com o corpo, até mesmo com a sua aparência física, e esquecem da sua aparência interior, do que estão apresentando a Deus. São verdadeiros, muitas vezes, fogos estranhos, né? Como ofereceram os filhos de Arão, né? Que eram sacerdotes. Lembrando que agora, né? Nós todos somos sacerdócio real, povo santo, eleito, separado, escolhido, consagrado a Deus. Mas e aí? Por que agora as pessoas estão buscando só uma vez na semana, uma vez no mês? Acharam que o que Jesus fez na cruz do Calvário foi para nós banalizarmos tudo isso? Para nós não olharmos mais esses exemplos? Não. Isso aqui, irmãos, desculpa a expressão, mas não está aqui só para encher linguiça. Não. Está aqui para nós compreendermos a palavra. E eu só tenho a agradecer a Deus, né, pelos questionamentos que muitas vezes eu posso não falar, mas eu faço na mente e ele vem e responde, sana essas dúvidas. Só que eu pude compreender essa parte, né? Senhor, eu entendi. Tá, nós temos que buscar todos os dias. A gente não pode achar que ir num culto só uma vez na semana, né, vai estar pegando para a semana inteira. A gente não pode, porque todos os dias nós estamos sujeitos. Todos os dias, nossa luta constante da carne contra o espírito contra a carne, vence aquele a qual nós temos alimentado. Então, quer dizer que os problemas que nos vêm no dia seguinte, as coisas, as agrúrias, as aflições, elas podem, né, são os verdadeiros vermes que corrompem aquilo que nós pegamos a mais. Então, nós não podemos fazer isso, nós temos que todos os dias estar, né, nos renovando diante de Ti, nos alimentando o nosso espírito e nossa alma. Eu entendi. Mas e essa outra parte que diz assim, né, que daí no sexto dia era para pegar, né, olha só. Eis que ordenou o Senhor, amanhã é o dia do repouso sagrado, o sábado consagrado ao Eterno. Os que quiserdes assar esse alimento no forno, assai. Os que desejardes cozer em água, cozeio. Mas tudo o que sobrar, separar, guardando para o amanhã de sábado. Quer dizer, todos os dias eles tinham que buscar, com exceção, né, da sexta que eles tinham que pegar para o dia anterior, que era o dia de descanso, o sábado. Tá, Senhor, e aí? O que isso significa? O que isso quer nos dizer? E teve uns momentos que eu mesmo passei, né? Por isso que eu digo para vocês, irmãos, prestem atenção. Que todas as coisas que muitas vezes não são da vontade de Deus para as nossas vidas, mas Ele permite nós passar, que é para nós aprendermos. Para nós aprendermos. E teve uma situação que eu passei, que eu estava me sentindo, né, bastante aflita, e eu comecei a orar a Deus. E aí eu pude naquele momento receber um bálsamo, era como se naquele instante Deus, né, estivesse me anestesiando, e eu passei a sentir um bálsamo, uma paz,
um descanso, porque tinha momentos, muitas das vezes, que eu não podia nem sair da minha casa, né? Exemplo disso foi a própria época de Covid, né? Que tinha vezes que nós não podíamos nem ir nas igrejas, porque haviam se fechado. Então, Deus me mostrou que é exatamente essa questão. Que quando muitas vezes a gente, né, até mesmo se o nosso corpo estiver passando por algum tipo de enfermidade, nós estivermos acamados, porque nós estamos sujeitos, e eu não puder ir na igreja, nesse dia eu estarei entrando no descanso do Senhor. Porque eu fiz todos os demais dias conforme Ele havia me orientado, e buscado o alimento todos os dias. Então, quando, né, eu estou impossibilitada, que eu não posso, eu entro no descanso do Senhor. E muitas vezes, quando nós não podemos nem sair de casa, muitas vezes nem nos direcionar aos cultos, né, para ouvir esse maná também, para pegar a nossa porção diária, mas Deus nos sustém. Quando passamos por momentos conflitantes, aflitivos, né, nós entramos no descanso do Senhor, porque nos demais dias nós fizemos tudo conforme nos foi orientado. Então é isso que significa, irmãos, que muitas vezes as pessoas olham por essas partes e passam só os olhos e não se atentam para extrair a verdadeira essência. Por isso que elas não conseguem compreender com exatidão, né? E aí, se não compreendem com exatidão, não conseguem praticar no seu dia a dia. Então vocês estão compreendendo que buscar a Deus é exatamente isso? Buscar a sua palavra todos os dias, para que nos dias das dificuldades, do momento que você esteja impossibilitado até mesmo de sair da tua cama, sair do teu lar, de fazer um certo deslocamento, você entrará no descanso do Senhor, porque Ele vai suprir aí todas as nossas necessidades, porque nós conseguimos, né, nos demais dias obedecer na totalidade a sua palavra, conforme a sua lei, conforme as suas determinações. Vocês entenderam? E esse pão, irmãos, que nós temos que buscar todos os dias, por isso que eu disse que primeiramente é nos nossos lares, é nas nossas casas. Por quê, irmãos? Olha só, aqui eu quero ler para vocês o que diz também, por isso que eu já coloquei aí, irmãos, a sequência aí, né? Que nos fala de João, que está escrito em João, capítulo 6. João, capítulo 6. Irmãos, eu vou ler uma parte bem extensa aqui da Bíblia, mas eu peço para que todos tenham paciência e vão até o final também. Pode, inclusive, pegar suas Bíblias, devem, né? Pegar suas Bíblias e acompanhar. De repente, a tradução de uma para outra vai diferir um pouquinho, mas o Espírito Santo nos guiará dentro de toda a verdade. Olha só, e aqui a partir do verso 22 diz assim: Jesus é o pão do céu. Então aquele maná que caía lá para o povo no deserto era o simbolismo, uma prefiguração do que viria, do nosso alimento, de que nós temos que nos alimentar. O que nós devemos alimentar o nosso espírito, a nossa alma, lembrando que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, aquele pão, aquele maná que caía lá, era um simbolismo de Jesus Cristo que ia saciar a nossa fome interna, tá? Então, olha só, Jesus é o pão do céu. No dia seguinte, as pessoas que ficaram do outro lado do mar viram que ali não havia nenhum barco, né? Não havia senão um barco e Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sós. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, próximo do lugar onde o povo havia comido o pão, na multiplicação do pão que Jesus fez. Né? Depois desses fatos, as pessoas ficaram ainda mais curiosas. Depois que muitos se alimentaram com aquele pão da multiplicação dos pães, eles ficaram tão saciados, tão, né, sedentos, eles queriam ver mais, eles queriam saber mais e começaram a perseguir, vamos usar esse termo, Jesus.
Só que quando eles chegaram, eles não viram mais Jesus ali e foram de atrás, quiseram saber onde Jesus estava. E entrando, outros barcos chegaram de Tiberíades, próximo do lugar onde o povo havia comido pão, após o Senhor haver dado graça. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me busqueis não porque viste os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Então vocês entendem, irmãos, que muitas das vezes nós estamos mais preocupados com o que ter, o que comer, o que beber e o que vestir. Quer dizer, invertendo a ordem das coisas e colocando esse nosso corpo em primeiro lugar. É por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu não tenho tempo. Tu foi no culto? Eu não tenho tempo. Tu estudou as escrituras? Eu não tenho tempo. Porque eles estão preocupados com o que comer, o que beber e o que vestir. Aonde repousar suas cabecinhas, para esse corpo aqui, invertendo as ordens das coisas. Não sabendo, não lembrando que somos constituídos de espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. E assim como nós cuidamos desse corpo, nós temos que colocar em primeiríssimo lugar a importância de alimentar o nosso espírito e a nossa alma. Por isso que muitos estão, apesar de que, se vocês olharem, estão vigorosos para o lado de fora. Sim, pessoas até mesmo atléticas, bonitas, musculosas, mas por dentro estão raquíticas. Porque falta o alimento principal, porque estão invertendo as ordens das coisas. Por isso que está aí, irmãos. Ninguém gosta que eu fale isso, mas eu vou falar. Por isso que está aí cheio de ansiedades e depressões. O estresse, Preocupados. Mas eu preciso dar o que comer para os meus filhos. Mas eu preciso dar o que comer, eu preciso me alimentar. A palavra diz que Deus sabe de todas as coisas que nós necessitamos. Deus sabe tudo mesmo antes de nós falarmos. Só que muitos estão invertendo as ordens das coisas e por isso que estão morrendo desidratados e desnutridos. E por isso que a carne, o corpo está prevalecendo sobre o espírito e está aí esse aumento da maldade em nosso meio. Por isso que também a palavra diz, devido ao aumento da maldade, da iniquidade, o amor de muitos se esfriando. Porque cada um por si, Porque estão preocupados com isso, com o que comer, o que beber, o que vestir. E era exatamente o que ainda tinha naquela época. Já não é de agora, irmãos, é desde lá daquele tempo que as pessoas são assim. Então, olha só o que Jesus disse para eles: trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Porque muitas das vezes a gente vai até nos supermercados, a gente pode até comprar, produtos adulterados, até, com validade vencida, mas a palavra de Deus, Jesus Cristo, é o único que tem o selo, Aquele não vence, não tem data de validade, não passa, Não abicha nada. E é o que nos mantém em pé, porque é o Espírito que dá vida, que nos vivifica. Por isso que muitos por aí são mortos andando, porque inverteram as ordens das coisas. E olha o que diz, irmãos, vou até repetir: trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele.
Então eles questionaram a Jesus. Olha só, questionaram a Jesus. O que faremos para realizar as obras de Deus? Eles queriam fazer milagres, né? Eles queriam fazer, né, como muitos aí no nosso meio estão, né, inverter também a ordem das coisas, porque em primeiro nós temos que dar esse pão, essa palavra, para que os sinais, né, acompanhem aqueles que creem. Só que as pessoas estão querendo inverter também, né, colocar os sinais em primeiro, antes da palavra, né? O que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. E será que as pessoas estão crendo? Porque o que mais eu vejo nas redes sociais é pessoas famintas e procurando sinais. Só querem os sinais. Exatamente como esse povo aqui que corria léguas atrás de Jesus. Mas para poder, né, porque comeram daquele pão e se saciaram, aí queriam sinais para isso, para o corpo físico, né, para subsistência do seu corpo físico. Mas Jesus estava oferecendo algo muito maior do que aquilo que eles não estavam compreendendo, como até hoje não, né, compreendemos. E aqui depois, mais adiante, tem exatamente essa frase, esse título: Jesus não é compreendido. Então, olha só, Jesus falou que a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Creiam na palavra, obedeçam a palavra, né? Sigam a palavra, comam a palavra, busquem a palavra. Eles não queriam, só queriam sinais, né? Por esse motivo, desafiaram a Jesus. Que sinal poderás realizar para que o vejamos e creiamos em ti? E é assim que muitos estão no nosso meio, irmãos. Só querem ver os sinais. Porque estão muito estressados, depressivos, ansiosos e querem as resoluções dos seus problemas para ontem. Não viram que dia após dia, né, buscaram coisas erradas, bateram em portas erradas, pediram o que não era alimento. Pediram aquilo que poderia até matar a fome dos seus corpos aqui, mas não matava a fome e a sede daqui, internamente. E está exatamente assim, irmãos. As histórias se repetem. Por isso que, mais uma vez, eu digo que não existem profecias novas. Porque os pecados da humanidade continuam os mesmos. Então, tudo que nós falarmos, tudo que nós dissermos, nós vamos estar repetindo a palavra. Que é para, né, como eu digo assim, ó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Oxalá, né, queira Deus. Acho que é essa a expressão, desculpa se eu errei aí, irmãos, mas às vezes a gente ouve e agora eu repeti, mas queira Deus, que realmente fure, né, entre nesses corações de uma vez por todas, antes que seja tarde demais. Porque olha só, que sinal poderás realizar para que o vejamos e creiamos? Que obras farás? Porque é ou não é, irmãos? Quantas vezes vocês veem pessoas correndo léguas atrás de sinais? E desesperados nas redes sociais procurando alguém que faça revelações na hora ali, que diga as coisas para saciar suas fomes, mas muitas vezes até, né, dá uma falsa sensação de saciedade naquele momento. Mas depois, né, como eu disse, no outro dia, né, a bicha isso, e aí eles estão de volta naqueles emaranhados de problemas. Porque não estão pedindo as coisas certas, não estão buscando quem realmente deveria buscar e não estão batendo na porta certa. Então hoje eu trago essa palavra para que vocês possam ter a compreensão disso de uma vez por todas, irmãos. Não sejam como esses homens que queriam ver sinais para acreditar na palavra, e tem que ser ao contrário, vocês têm que crer na palavra para que os sinais possam acompanhar vocês. Nossos pais, olha só o que eles disseram para Jesus: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Respondeu-lhes então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. E por que Jesus disse isso?
Porque apesar de que o maná era o simbolismo, era Jesus Cristo, né, simbolizado através daquele pão, aquele maná ia só matar a fome dos corpos deles. Só os corpos. Então, né, só que o Pai ia dar algo, né, que estava simbolizado naquele maná, que era muito maior do que aquele maná. Muito melhor do que aquele maná. Era um pão para a vida eterna. Era seu filho Jesus Cristo. Mas as pessoas não entenderam e não entendem até hoje. Então, olha só, vou repetir. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o maná, repito, era um simbolismo, né? Era uma sombra das coisas que viriam, do que viriam. E que o que viria ia ser maior e melhor, porque ia nos dar vida eterna. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E não estavam vendo que o pão estava ali na frente deles, mas eles não estavam recebendo. Eles não estavam, crendo que aquele que estava ali na frente deles era o Messias. Era Jesus, era a própria palavra de Deus que se fez carne e habitou no meio deles. Era um manazinho que ia dar vida eterna para eles, mas eles não estavam compreendendo. Senhor, dá-nos desse pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Gente, mais uma vez eu explico para vocês. Porque muitas vezes as pessoas dizem: não, mas eu creio em Jesus. Tá, mas e a obediência à palavra? Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens, papapá, papapá. Gente, hello? O Velho Testamento, o Antigo Testamento são sombras, são ensinamentos de um povo que Deus escolheu para servir como povo modelo, da sombra das coisas que viriam, que muitas coisas eles viveram propriamente, para expressar a verdadeira essência, nos revelar a verdadeira essência, daquele maná que caiu, matou a fome dos corpos deles, mas era um simbolismo que era Jesus Cristo que ia vir e ia nos dar, a vida eterna, seria o pão para as nossas almas. E o que é Jesus Cristo? Não é só eu dizer que aceito Jesus Cristo. Isso aí qualquer um diz que aceita. Qualquer um diz: eu aceito. Isso aí é fácil, irmãos. Mas aceitar vai além de meras palavras. Eu tenho que comer desse pão. Quer dizer, eu estudar essa palavra, compreender essa palavra e na totalidade. Por isso que ele segue dizendo: escutem bem, escutem bem. Apesar de que eu já ministrei essas partes outros dias. Senhor, dá-nos sempre desse pão, pediram eles, Diante disso, Jesus ministrou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. E aquele que crê em mim, obedecer, jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Todo aquele que o Pai me der, este virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei, pois eu desci do céu. Vou parar mais uma vez aqui, irmãos, porque tem gente que eu já vi que confunde esse verso aqui. Porque Jesus disse também assim: todo aquele que o Pai me der, este virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Tem gente que diz assim: não, mas eu já fui a Jesus, então ele não vai me colocar fora. Na verdade, ele não coloca. Quem se coloca é você. Quando deixa de obedecer. Quando você comete erros. Porque a pessoa que não estuda a palavra, ela tem a forte tendência a cometer erros. Porque muitas das vezes a gente lendo está sujeito. Imagina se não lê. Aí então erram. Acham que só dizer: não, mas eu fui a Jesus, eu acredito em Jesus e pronto. E aí seguem suas vidas iníquas. Porque não buscam o maná diariamente para poder compreender, para poder colocar em prática com exatidão.
Aí acham que só porque aí estão salvos. Não. Não, porque todos os dias é uma luta da carne contra o espírito e o espírito contra a carne. É todos os dias. É todos os dias. Então, por isso que também nós temos que buscar todos os dias. Quer você queira ou não. Se não querer, vai ser pior para você. Vai ser pior para você. Por isso que tem muitos aí, não gostam que eu falo, mas eu vou falar. Por isso que até mesmo no nosso meio, por aqueles que dizem que são povo de Deus, estão aí sofrendo de ansiedades e depressões. Pergunta, eu desafio vocês. Perguntem para essas pessoas que estão passando por isso, quantas vezes eles estudam a Bíblia. E ouçam a resposta que eles vão dar a vocês. E se porventura alguém disser, não, mas eu leio. Pergunta para eles com que coração eles estão lendo as Escrituras. Se realmente eles estão, se esforçando. Porque a palavra diz, vou ler aqui para vocês, Lucas, no capítulo 11, mais precisamente no verso 9, diz, portanto vos asseguro, pedi e vos será concedido. Mas nós temos que pedir. Só que cuidado com o que vocês estão pedindo. Porque a palavra também nos diz que muitas vezes a gente pede, mas não recebe porque pede para motivos, enganosos, pede para os seus belos prazeres, pede coisas para sanar suas vontades terrenas, carnais, paixões carnais. Então por isso que pede e não recebe. Então cuidado com o que vocês estão pedindo. Então a palavra diz, e olha só o que nós devemos pedir para Deus. Escutem. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Então quer dizer que nós temos que pedir, buscar e bater. Isso requer ações da nossa parte. Pedir por motivos certos, não mais por motivos errados. Não mais para as nossas paixões carnais, desejos carnais que guerreiam muitas vezes dentro de nós. Isso está na palavra. Diz que da onde surgem as guerras e pelejas entre nós, senão dos nossos desejos internos, das nossas paixões, das nossas cobiças, porque daí a gente cobiça e nada tem, inveja e não consegue. A palavra diz isso, irmãos, porque querem as coisas palpáveis, as coisas para nosso corpo aqui externo, pela cobiça dos olhos, pela ostentação dos bens. Então cuidado com isso, irmãos. Peçam realmente o que deve ser pedido. Porque só através desse que nos será enviado que nós podemos buscar da forma correta. E insistir batendo. Porque muitas vezes, irmãos, Deus fica esperando. Só para ver se realmente nós vamos persistir. Ah, mas e por que isso, irmã Marta? Porque muitas vezes a gente pede, a gente busca e a gente bate em outras portas, busca outras coisas e insiste, irmãos. Insiste. Nós somos insistentes muitas vezes com as coisas para esse corpo aqui. Nossa, eu já vi pessoas muito insistentes para aquilo que não é pão. Pedem que é uma beleza, insistem que é uma beleza, Agora mais, aí para as coisas de Deus não. Só pedem uma vez, aí porque não recebem já desistem. Já param de buscar, já param de bater. Então cuidado com isso, irmãos. Cuidado com isso. Vamos repetir? Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, se lhe abrirá. A palavra não mente. Qual pai, agora preste atenção. Mais ainda, irmãos? Preste atenção mais ainda. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Então será, irmãos, que se a minha filha ou o meu filho me pedir um peixe, eu vou dar uma cobra? Lógico que não. E olha que eu sou humana ainda, irmãos? Não sou tão perfeita assim não, irmãos? Então olha o que segue dizendo. Ou se, o filho ou a filha pedir um ovo, quem de nós lhe dará um escorpião? Nós não vamos fazer isso.
Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que estás nos céus dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Eu amo essa né, clareza de detalhes de Lucas. Apesar de que, né, Mateus também nos escreve sobre isso. Mateus também nos fala sobre isso. Só que ele fala assim, lhe pedirão o que é bom. Só que se nós entendermos que é o Espírito Santo que temos que pedir, a gente não vai dizer que Mateus estava errado. Mateus estava correto. Pediu o que é bom ao Pai. E o que é bom para a minha vida? O que é bom para a tua vida? Não é o Espírito Santo? Então nós temos que pedir o Espírito Santo a Deus. Nós temos que buscar a presença de Deus, o maná, né? Todos os dias, bater para que Ele nos dê a interpretação correta, para assim nós estarmos alimentados diariamente e poder cumprir a sua palavra na totalidade, para que nos dias das nossas dificuldades, para que se haja algum impedimento que nós possamos nos deslocar de um local para outro, nós entraremos no descanso do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia! Porque enquanto nós estivermos na face da terra, irmãos, nós estamos sujeitos também nas intempéries do dia a dia. Exemplo disso foi, né, o coronavírus, que teve várias pessoas que pegaram, não escolheu, irmão, tamanho, nem idade, nem crença, nada, pegou geral. Assim como as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, e não só no Rio Grande do Sul, porque em vários locais aí também acontecem enchentes, e aí nós estamos sujeitos a isso. Mas quando chega esses momentos, nós entramos no descanso do Senhor, porque nos demais dias da semana, nos demais dias do mês, nos demais dias do ano, nós obedecemos na totalidade a sua palavra. Vocês estão entendendo? Oh, glória a Deus, aleluia! Eu creio, irmãos, que através desse Espírito Santo, vocês possam compreender e não mais virar as costas e dizer até mesmo que muitos já disseram por aí que a Bíblia eles vão deixar para os teólogos. Não, a Bíblia são ensinamentos, porque aqui está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela. Então é de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus e apta para nos ensinar, para nos instruir, para nos corrigir, para nos retarguir, para nos mostrar o modo certo de como viver aqui e também herdar os reinos dos céus. Aí vocês vão querer dizer que isso aqui é só para teólogo, gente? Hello! Então vocês também estão dizendo que o alimento de vocês é só para os teólogos? É só eles que têm que se alimentar para viver na terra? Não! Eu e vocês não são só os teólogos, é eu e são vocês que somos constituídos por espírito, alma e corpo. Mas eu abro, eu tento estudar e não consigo entender. Pede para Deus. Você não está cansada de pedir tantas e tantas coisas aí que não edificam nada nem a ninguém? Quantas vezes vocês buscam aí em portas, batem em portas erradas, buscando da forma incorreta e são insistentes para essas coisas, como eu já falei, né? Quando querem, meu Deus, vamos só citar um exemplo fácil aqui, né? Quantas vezes, quantas pessoas até mesmo, né? Para os seus corpos para adquirir massa muscular, né? Tudo que ensinam, eles vão lá. Nem que às vezes gastam até o último centavo para adquirir os alimentos que fazem criar massa muscular. Por mais que tenham que se esforçar, trabalhar, né? Não sou contra, tá, irmãos? Não sou contra, eu mesmo faço todos os dias exercícios físicos. Só que eu sei que eu não sou constituída só de corpo, como muitos pensam, né? Que são constituídos só de corpo. E aí as pessoas, né? Usando esse exemplo, fazem, correm atrás, né, de tudo e insistem.
Às vezes, se não ganham no primeiro mês, eles não desistem. Eles persistem, até conseguir aquilo que eles almejam. Mas e por que com isso aqui não é igual? Por que não fazem com a mesma insistência para isso aqui? Por que é diferente? Gente, acordem enquanto ainda é tempo. Despertem do sono da morte. Vocês têm que cuidar do corpo sim, mas primeiramente espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Tem que andar os três em equilíbrio, irmãos. Em equilíbrio, tá? Porque o que muitos também compreendem errado, exatamente essa questão, agora eu também vou defender essa parte, porque às vezes a pessoa, vão todos, não falta um culto, glória a Deus, aleluia, mas às vezes não estudam, não conseguem compreender a palavra para viverem na exatidão e acabam descuidando dos seus corpos. Descuidando desse templo que muitas vezes falam orgulhosamente que é templo da morada do Espírito Santo, meu corpo. É templo que habita dentro de mim. Mas tá lá com os corpos, velho, tudo carcomido. Desculpam a expressão. Porque não cuidam, não são zelosos, não são equilibrados. E a palavra nos diz, né, que ele não nos dá um espírito de covardia, não, ao contrário. É um espírito que nos dá, olha só, irmãos, poder, amor e equilíbrio. São três também. Porque somos constituídos de três partes: espírito, alma e corpo. E é preciso haver equilíbrio entre essas partes. Sermos equilibrados. Então temos que cuidar para ser soldados, valentes, guerreiros. Porque tem soldados aí, irmãos, que até às vezes são preparados na palavra. Mas aí Deus não pode enviar. Porque se enviar, a pessoa é capaz de cair dura, morta. Porque se Deus revelar realmente e colocar o seu poder na plenitude numa pessoa em prol de outras, a pessoa é capaz de infartar. Porque está com o corpo todo debilitado. Então cuidado também vocês que acham que daí só indo nos cultos, na igreja, não faltando, mas não colocando em equilíbrio essas três uniões, alguma coisa vai perecer, irmãos. Vocês estão entendendo? É por isso que também no nosso meio tem pessoas, por não compreenderem com exatidão, não conseguem ter esse equilíbrio entre esses três, espírito, alma e corpo. E muitas das vezes uma coisa puxa a outra. Porque, né, tu pode estar e lá buscar o maná. Irmã, mas como é que todo dia tu diz que tem que buscar o maná? Mas nós temos que compreender. Por isso que também é três coisas. Pedir, né? A palavra diz pedir, buscar e bater. São três coisas também. Que tem que estar em equilíbrio. De nós pedir a presença do Espírito Santo e tudo aquilo que ainda nós não compreendemos, nós poder compreender. E nós temos que dizer, Senhor, eu quero compreender com exatidão. Senhor, e não só uma vez, eu pedi, mas ele não me concedeu. Tá, mas e com que insistência tu tem feito isso? Tu tem buscado realmente dele ver que você está se esforçando? Não, mas o fulano, a fulana está buscando realmente. Porque Deus fica olhando, irmãos. Ele observa tudo. Ele vê tudo. Aí ele vê vocês buscando as coisas palpáveis e perecíveis com insistência, batendo incansavelmente, mas para as coisas dele você esquecendo. Você só pedindo uma vez ou duas e depois que não teve, desistiu. Ele está vendo tudo isso. Então será que isso é amor realmente? Será que aí eu posso dizer, Senhor, eu te amo, mas buscando a Ele uma vez na semana e pedindo só uma vez e depois desistindo fácil? Será? Então cuidado, e não adianta estar lá também só dentro das igrejas, irmãos. Desculpe eu ser franca, mas que nem uns bibelô. Só por costume. Aí a palavra entra aqui, tá lá as irmãs assim. Teve relatos, irmãos, que já nos falaram que tem mulheres muitas vezes que levam até lixa de unha para dentro da igreja. Aí tá lá. E desculpe também, vou ser mais sincera ainda, até inclusive meu esposo falou, mas tem umas cocotas aqui atrás de nós. Isso que ele não é batizado ainda, né, irmãos?
Mas ele começou a se irritar. Vou ser bem franca, no domingo que nós fomos no culto, e tinha pessoas atrás de nós que passaram a maior parte do tempo matraqueando. Aí levam todos os seus assuntos, as suas dificuldades, seus problemas, tudo lá para dentro da igreja e começam a discutir, né? E não deixam aí, às vezes, a gente prestar atenção. E eu sou uma pessoa que irmãos, quando eu estou na igreja, por isso que eu estou chamando a atenção de vocês para isso. Vão nos cultos, vão sim, mas prestem atenção. Porque daí não adianta estar lá lixando as unhas e aí a palavra entra por aqui e sai por aqui. Ou até mesmo se você perguntar o que o irmão pregou, às vezes nem lembram. Porque estavam lá com os pensamentos lá no zontonte. Ou senão, como, né, infelizmente aconteceu um domingo, vão lá para levar, né, discutir problemas e não deixam ainda os outros prestarem atenção na palavra. Eu quase que ia mudar de lugar, né, mas aí eu comecei a orar, Senhor, repreenda. Aí dali um pouquinho pararam, né. Mas isso é feio, irmãos. Aí o que essas pessoas vão estar aprendendo? Se estão lá discutindo, falando de uma coisa ou do outra, que não concordam, naquele momento que está sendo falado a palavra lá na frente. Então, se é para ir, prestem atenção, busquem com dedicação. Se é para fazer esse deslocamento da sua casa, né, ao pátio buscar o maná, façam com dedicação, façam com zelo. Para poder realmente entrar esse pão, né, cair aqui dentro e fazer a transformação. Que daí vocês saem de lá e conseguem praticar a palavra. Senão vocês vão ser apenas bibelô lá dentro das igrejas. Só como um ato costumeiro. E não pode ser assim. Tem que ser com zelo e dedicação. Por isso, busquem a Deus com zelo, busquem esse maná com dedicação, com zelo, com amor realmente e com devoção, da forma que tem que ser, da forma que lhes foi orientada. Caso contrário, irmãos, a bicha! Porque, mais uma vez eu repito, as cobras venenosas, as serpentes abrasadoras estão no nosso meio. E nós estamos sujeitos a ser picados. E aí, se não está olhando para o homem da cruz diariamente, morre com veneno. Por isso que muitos crentes, até mesmo que se dizem cristãos, estão abichados. Estão nesses amaranhados de problemas. E não é só na igreja também, tá, irmãos? É dentro de casa também. Não vai adiantar se eu viesse aqui para minha sala estudar a palavra, né? Seja por 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas. Glória a Deus quando as pessoas têm mais tempo, né? Como é o meu caso, eu agradeço a Deus por Ele ter me concedido mais tempo. Mas tem pessoas que têm 15 minutos, 20 minutos. Ai, Marta, mas é só 15, 20 minutos. Mas não deixem de fazer, mas façam com zelo e dedicação. Peçam, porque, né, peçam a presença do Espírito Santo que vai ser dado a vocês, porque Deus vai estar vendo o interesse do coração de vocês. Busquem esse maná que, né, vocês batendo com insistência, seja 15, seja 20, seja 30 minutos, se vocês baterem com insistência, o Pai concede. O Pai vai dar a vocês as coisas boas da parte dele. Vocês estão compreendendo isso? Porque aí vocês estão buscando o primeiro reino de Deus e a sua justiça. E aí as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí não vai ter crente com depressão, não vai ter crente com ansiedade. Tem gente que odeia quando eu falo isso, irmãos. E ainda me corrigem. Não, nós não devemos espiritualizar tudo, porque nós temos que de vez em quando tomar um remedinho. Sai pra lá, Satanás. Para que eu vou remediar se eu posso prevenir? Né? Para que eu vou remediar se eu conheço a cura? Não tem porquê, irmãos. Não tem porquê. Lembrando que, abrindo um parênteses, que há, né, como eu diria assim, ó, que a exceção, né, como Jó, que Deus permite, mas para que é algo ainda a ser mostrado para nós, revelado para nós, ou até mesmo nos usar em prol de amigos, né? Assim como Jó foi usado naquele momento que Deus permitiu ele passar para orar pelos seus amigos que também tinham questões dentro deles a serem tratados.
Essas são as exceções, muitas vezes, que também nós temos que compreender. Por isso que a gente diz que nós também estamos sujeitos. Só que quando nós estamos fazendo a nossa parte, né? Enquanto Deus nos usa, Ele depois nos restitui tudo em dobro, assim como fez com Jó. É difícil entender, irmãos? Mas realmente, como diz na palavra, o Deus dessa era, e Deus com letra minúscula, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a glória do Evangelho de Cristo. E aí eles não conseguem ter esse equilíbrio entre espírito, alma e corpo. Ou se dedicam mais a um ou ao outro e acabam os três perecendo. Tem que haver equilíbrio, irmãos. Vocês entenderam a palavra? Né? E olha só que ele diz, né? Vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então não é coisas palpáveis e perecíveis que temos que bater, buscar, né? E pedir. É o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos aconselhar, é Ele que vai nos revelar toda a verdade, é Ele que vai nos instruir. Vocês estão entendendo, irmãos? E olha só, voltando aqui, até agora eu me perdi onde eu parei aqui, em João capítulo 6, mas eu vou falar aqui, o verso 39, 38, diz assim: pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. O que quer dizer isso, Marta? Irmãos, Deus não nos prometeu vida eterna aqui na terra, porque muitos estão pensando que é isso. Por isso que estão invertendo as ordens das coisas, preocupado com isso aqui, só com isso aqui, muitas das vezes, sabe? A maioria é preocupada mais com esse aqui. Então, cuidado com isso, irmãos, porque se Jesus, nosso Senhor Jesus, não voltar, nós vamos morrer. Esse corpo aqui vai voltar ao pó. Vai voltar ao pó. Então vai ter adiantado vocês cuidarem só dele? Vai ter adiantado vocês, né, quererem ver só os sinais para curar esse corpo aqui, mas não curar o interno aqui? Vai adiantar, irmãos? Não vai. Então, por isso que Jesus já disse, e esta é a vontade do Pai a qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Porque se ele não vier, é isso que vai acontecer, nós vamos morrer. Mas se esse corpo morrer, se nós estivermos cuidando, né, do espírito, da alma e do corpo, no último dia, no soar das trombetas, esse corpo aqui vai ressuscitar, só que de uma maneira diferente, incorruptível. Aleluia, né? Essa é a herança, essa é tudo aquilo que Deus nos prometeu, sermos igual ao seu filho, tudo aquilo que aconteceu com ele, que, né, morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, né, num corpo incorruptível, assim será com nós. Mas as pessoas não compreenderam. Elas se preocupam com esse corpo aqui, têm um medo da morte que, meu Deus, eu costumo dizer assim, é o que morrem de medo de morrer. Mas não pode, irmãos. Porque se Jesus não voltar, nós não somos feitos para semente. Porque senão, se nós fôssemos ter vida eterna aqui nesse corpo, nós continuaríamos sempre na presença do mal, tendo tristezas, tendo lamento, tendo dores, tendo sofrimentos. E Deus não quer isso para nós. Deus não quer isso, não foi isso que Ele planejou para nós. Então, por isso, irmãos, que será tudo novo. Então, não tenham medo que por mais que se Jesus não voltar, esse corpo voltar ao pó, né, nós seremos ressuscitados naquele dia, né? Mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho
que vir o Filho e nele crer tem a vida eterna. E por que diz isso, irmãos? Porque vale lembrar que o Verbo se fez carne. Então Jesus, ele não era só 100% homem. E também Jesus não foi só 100% Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Então nós temos que crer nele como 100% homem, mas também temos que obedecer ele 100% Deus. Que apesar dele ter se feito carne, ele era a própria palavra de Deus, que nós precisamos compreender e colocar em práticas nas nossas vidas. Então, aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então não basta eu só dizer que creio Jesus homem, mas não obedecer, a palavra, porque ele é a palavra. E isso está nos revelado em Apocalipse, que quando ele viesse, montado num cavalo, e a palavra diz, e o seu nome é Palavra de Deus. Não compreendem, irmãos? Tem gente que não compreende, só querem, Jesus homem, mas não querem Jesus palavra, não querem Jesus Deus, porque não querem obedecer a palavra. Olha o que ele segue dizendo. Aqui tem um subtítulo que eu vou mais uma vez falar, embora eu já tenha feito uma live em relação a isso. Jesus não é compreendido. Então os judeus começaram a se queixar dele porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer, eu desci do céu? Por esta razão Jesus assim respondeu-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Às vezes também eu não entendia muito isso, Eu digo, Jesus, mas o que significa isso? O Pai atrai, leva o Filho, mas é que nós temos que compreender. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós temos que entender essas questões. E saber que Jesus era a palavra que saía da boca de Deus. Por isso que também diz na palavra que tudo que nós vemos que foi feito por Ele, através dEle. Porque Ele era o próprio haja que saía da boca de Deus e as coisas se faziam. Vocês estão entendendo? Então olha só, irmãos. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual o enviou, o atrair. Então é Deus que nos vai atrair. Foi assim comigo, é assim com todos. Porque quando a gente vai, até mesmo nos templos religiosos, a gente vai porque ouviu falar de Deus. Não, mas eu quero esse Deus para mim. Eu creio que existe um Deus. Aí a gente vai até lá para ouvir, porque a primeira coisa é isso, irmãos. Daí a gente quer ir num templo religioso para ver onde estão falando, porque eu quero conhecer mais desse Deus. Então, quer dizer, é Deus que nos atrai. Mas olha só, e eu o ressuscitarei no último dia. Por quê? Porque daí quando a gente é atraído por Deus para conhecê-lo, Deus nos mostra, nos conduz ao Filho, que é a sua palavra. E aí quando a gente compreende, vai na palavra, a gente conhece quem é Deus. Porque é o Filho que nos revela daí quem é verdadeiramente Deus. Então, por isso que as pessoas não estão compreendendo quem é Deus, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, fazem uma salada de fruta na cabeça, que não conseguem compreender, Às vezes fazem separação entre um e outro e a gente não os separa, eles estão juntos, Então, não é porque nós acreditamos em vários deuses, como muitos dizem, Outros também que se dizem cristãos dizem assim, que nós, acreditamos em 3 deuses, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é isso. Não é isso. Esses 3 não se separam. Então como que você vai querer Deus, mas não vai querer o Filho, que é a sua palavra? Vocês têm que querer, e se vocês querem, vocês têm que obedecer. Porque é o Espírito Santo que vai guiar vocês nisso. Mas se vocês não pedem, vocês não buscam, vocês não batem, como que vocês vão ter e compreender isso? Então por isso que tem muitos morrendo desnutridos e desidratados, porque falta o pão e a água da vida.
falta o pão e a água da vida. E quando a gente fala que falta Deus na vida de milhares e milhares e milhares, eles dão risada da gente. Eles dão risada, irmãos. Eles nos debocham. Porque eles acham que é só dizer que tem Deus. O quão essa gente está enganada. Mas nós estamos aqui exatamente para isso. Para, compartilhar desse pão com quem tem fome. Fazer com que eles compreendam, discernam o corpo e o sangue de Cristo. Olha só. Vou repetir mais uma vez. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Vocês viram que agora isso passa a fazer mais sentido para nós? Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que crê na palavra e obedece a palavra tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Vossos pais comeram um maná no deserto e estão mortos. Eu vou trocar as palavras para vocês compreenderem bem, irmãos. Olha só. Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná, que era um simbolismo daquilo que veria, que era eu, Comeram, mas estão mortos, morreram no deserto. Porque era só um simbolismo, E estava alimentando o corpo. E um corpo, se não aceitar esse pão que faz toda a diferença nas nossas vidas, o nosso corpo vai voltar para o pó e vai viver eternamente distante desse Pai. Agora, quando nós compreendemos com exatidão que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, que é Jesus Cristo, aí nós temos vida eterna e somos ressuscitados no último dia, por mais que esse nosso corpo vá para a sepultura. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. É por isso, irmãos, que na palavra também muitas vezes expressam para aqueles que já morreram, diz assim, descansam no Senhor. E por quê? Porque é menos forte, porque a gente sabe que se eu, vou citar eu como exemplo, se eu vivo realmente a palavra de Deus na sua plenitude, de todas as formas, eu viver, e esse corpo meu aqui for para a sepultura, a minha alma, o meu espírito, vai estar no seio de Abraão. Que esse vamos deixar, para outro dia mais uma vez. Mas existe, o seio de Abraão, chamado paraíso, que é para lá que nós estamos descansando. Então, quer dizer, a gente não está mortos realmente, porque daí a gente sabe, e até mesmo aqueles que ficaram vivos sabem que no soar das trombetas, os corpos desses que já descansam no Senhor, que a sua alma e o seu espírito estão no seio de Abraão, vão, retornar e vão, ressuscitar num corpo incorruptível. Então, eles não estão mortos, só o seu corpo aqui está no pó da terra temporariamente. Então, vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo que se nós nos alimentarmos daquele pão, o pão que desceu do céu, que dá a vida, nós teremos vida eterna? Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não morra. E por mais que o corpo vá para a sepultura, está vivo, está descansando. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Houve então grande discussão entre os judeus e esbravejavam uns com os outros. Como pode esse homem dar-nos a comer sua própria carne? Por isso que tem um subtítulo que diz, que Jesus não é compreendido. Então, desde aquela época, as pessoas não conseguiam, porque elas estavam mais apegadas aqui, nas coisas aqui, preocupadas com comer, beber, dormir, onde dormir, o que vestir, preocupados na segurança do homem, na paz do homem, preocupados com, que se vai baixar ou aumentar os impostos. É isso que está habitando nas mentes dos carnais, entende?
Então eles só pensam nas coisas terrenas, eles não conseguem compreender as espirituais, porque as espirituais são compreendidas, né, discernidas, né, espiritualmente através do Espírito. Para aqueles que pedem, para aqueles que buscam, para aqueles que batem, né, incansavelmente e pedem o Espírito Santo. Então olha só, como pode esse homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós mesmos. Irmãos, vamos simplificar isso? Vamos simplificar? Olha só, lembrando que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Em Apocalipse diz que esse verbo, essa palavra, era Jesus Cristo, né? E diz o seu nome era a palavra de Deus. Então, quer dizer, Jesus é a palavra de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, né? Então, olha só. Aqui diz assim: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de nós. Então, não vai adiantar se eu, a Marta, ir na igreja uma vez por mês, né, e tomar aquele sanguezinho e comer aquele pãozinho, aquele simbolismo, porque é só um simbolismo. Se eu não compreender com exatidão isso aqui, eu vou estar até mesmo indo lá, participando desse simbolismo para minha própria condenação, porque eu não estou discernindo o corpo e o sangue de Cristo. E o que significa isso? É quando as pessoas querem, né, dizem que querem Deus, que aceitam Jesus, mas querem só em partes. Querem só as coisas boas. Querem só as palavras de vitória. Querem só as notícias boas, né? Essas boas novas, só as notícias boas dessas boas novas, né? Você vai vencer. Ah, porque Salomão foi instruído de sabedoria. Oh, glória. Ah, porque Elias profetizou. Oh, glória. Oh, aleluia. Só as partes boas, mas não querem a parte do arrependei-vos, né? Morram, neguem-se a si mesmo. Eles não querem isso. Então, quer dizer, eles estão só muitas vezes comendo uma parte e não bebendo a outra. Não vai adiantar, porque não vai ser só partes de nós que vai ir. Então nós também precisamos entender que assim como nós comemos a parte boa, nós temos que beber também muitas vezes as coisas que não são boas. Mas discernir tudo isso, irmãos. Então eu passei a entender, né? Olha só, uns exemplos que Deus me ensinou em relação a isso é que às vezes muitas pessoas, né? Por exemplo, como a gente costuma, tem até um ditado que diz, acho que é, que aquele que come a carne tem que roer o osso, uma coisa assim. E um dia me veio exatamente isso na mente. Quando eu perguntei para Deus que eu não entendia essas questões, eu disse, ai meu Deus, parece tão complicado, parecia que dava um nó na mente da gente. E ele disse, é exatamente isso, Marta, essas questões. Que muitas vezes as pessoas querem comer a carne, mas não querem roer o osso. Ah, mas pai, como assim? Sim, só querem as partes boas da palavra, mas não querem, né, as partes mais amargas, mais doloridas. A parte do arrependei-vos, a parte do nascer de novo, a parte do renunciar, a parte do humilhar-se a si mesmo, a parte do diminuir-se. Eles não querem. Eles não querem. Aí vão lá, só tomando aquele cálicezinho, só tomando aquele pão, glória a Deus, aleluia, e não sabendo que estão comendo para suas próprias condenações, porque não discernem o verdadeiro sentido, o significado, porque não tem a presença do Espírito Santo, e se não tem, como é que serão guiados dentro dessa verdade? Não conseguem compreender aí, não tem como compreender, irmãos, não tem como. Eu mesmo, nas primeiras vezes que eu lia as Escrituras, eu não pedia o Espírito Santo, eu não pedia, eu só ia, né, vinha na carne. E a carne não discerne as coisas espirituais, irmãos. Aí o que vai acontecer? A carne só vai ler história e contar a história, só isso. Mas não vai absorver a verdadeira essência. Porque nós temos que, né, que comer, como diz, né, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós mesmos. Vocês estão entendendo?
Então, se querem viver de oba-oba, só de, né, ou vai vencer, vai ter vitória, vai ter prosperidade, e não vê que tem que renunciar a muitas coisas, que tem que negar-se o seu próprio eu, que tem que se humilhar, que tem que nascer de novo. Se não entender isso, só querer as partes boas, só querer as bênçãos, mas não o abençoador, as lições do abençoador, só lamento. Não terão vida, a palavra diz, não tereis vida dentro de vós mesmo. Vocês estão entendendo por que tem muitos no nosso meio fracos, né, doentes, e muitos que dormem? Vocês estão entendendo? Então reflitam sobre isso, irmãos. A palavra é muito mais profunda do que vocês possam imaginar. E não tem como muitas vezes a gente só focar numa parte e não falar outras. Porque a Bíblia, a palavra de Deus é um grande quebra-cabeças, que se você só pegar uma partezinha, né, como a gente muitas vezes pega versos isolados, nós podemos colocar fora do contexto. Por isso que a gente não consegue, né, nunca ver realmente a imagem que forma. Agora, no momento que nós tentarmos encaixar peça por peça, nós vamos formar um grande e linda obra de Deus para as nossas vidas e o que Ele tem nas nossas vidas para outras vidas. E é lindo isso, irmãos. É lindo. Eu chego muitas vezes a me salivar, irmãos. De tão lindo que eu acho essa palavra. Alimento maravilhoso. Pena que poucos entendem. Vou deixar para os teólogos buscarem. Vou deixar para as irmãs de oração pedirem. Eu vou deixar para aquele que está precisando mais bater e insistir. Não faça isso, irmãos. É para todos nós. Porque aqui a palavra Êxodo nos fala que todos na família, todos de cada casa tinham que se deslocar e buscar. Eu não podia buscar pelo meu vizinho do lado, eu não podia buscar, eu tinha que buscar ali dentro. Por isso que eu passei também a compreender que se eu buscasse, por isso que a palavra diz, né, creres somente e, né, será salvo tu e a tua casa. Porque se eu buscar o alimento diariamente, né, através da minha vida, né, carta viva, carta aberta, perfume de Jesus Cristo, eu vou conseguir, né, alimentar os meus e também colocar eles na arca. Porque é essa palavra profética que eu falo sobre a minha e a tua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Já servimos. Glória a Deus, aleluia. Receba que é da parte de Deus para as nossas vidas. Então busquem, irmãos. Não desistam. Não se cansem. Peçam o que é correto. Busquem da forma correta. No ponto exato que tem que ser. E batam com insistência. Por mais que muitas vezes parece que não estamos sendo ouvidos, parece que estamos buscando, mas não estamos encontrando, mas nós temos que insistir, assim como nós insistimos para as coisas perecíveis e lutamos pelas coisas perecíveis. Não mudem a ordem das coisas. Insistam aqui, buscam por esse maná, palavra de Deus, Jesus Cristo, todos os dias. Que nos dias das nossas aflições, nos dias dos infortúnios, que muitas vezes estamos impossibilitados de ir a algo, a alguma parte, mas entramos no descanso do Senhor, porque estamos obedecendo a sua palavra na totalidade, não só pela metade. Estamos compreendendo, discernindo o corpo e o sangue de Cristo. Não estamos mais indo lá na igreja e praticando daquele rito apenas, né, sem discernir. Não, nós passaremos a discernir o corpo e o sangue de Cristo e não atrairemos mais condenação, não traremos mais condenação sobre nós mesmos. Nós não vamos mais estar fracos, nem doentes e muito menos, né, já mortos espiritualmente. Não mais. Então vocês entenderam, irmãos? Que é porque no nosso meio, apesar deles não gostarem de ouvir, mas por que no nosso meio tem pessoas fracas indo atrás de tudo que é tipo de vento, de doutrina, porque deixam só para os teólogos estudar. E aí estão colocando para dentro também qualquer maná, um maná falsificado. E aí tão fracos, estão doentes, depressivos, ansiosos, com síndrome disso e síndrome daquilo, e remediando as causas em remédios que não traz cura. Apenas, né? Porque para isso aqui, irmãos, não adianta remédio. Vai só remediar, vai te deixar mais mal ainda. Para cá é o pão, é esse maná aqui diário.
É isso aqui, é viver essa palavra. Não importa, irmãos, quem vai me rebater e dizer que não, irmãos, acontece em nosso meio. Acontece se você não vigiar. Acontece se você negligenciar. Acontece se você não beber não comer esse pão e beber desse sangue. Aí sim, aí acontece. Por isso, mais uma vez eu repito, que há muitos no nosso meio fracos, doentes e outros que dormem. Estão mortos espirituais, irmãos. Só são vivos andando, mas enfermos na alma, doentes nos corpos, porque não conseguem compreender. Jesus não é compreendido. Não foi antigamente e também não é hoje, infelizmente. E olha só, irmãos, vou repetir mais uma vez. Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós mesmo. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Às vezes dão várias explicações para isso que, né, não vou dizer que estejam errados, mas não revelam o real sentido disso. Então, por isso, mais uma vez eu repito que tem fracos, doentes e outros que dormem no nosso meio. No nosso meio. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Vocês entenderam? Aquele que se alimenta de mim. Então não é só aceitar ele como homem, 100% homem, mas é para se alimentar dele como palavra. Comer essa palavra na totalidade, não só em partes. Porque se comeu a carne, chupa também o tutano, rói o osso. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos, e que só era um simbolismo, tá, irmãos? Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Então, assim como aquele pedacinho de pão, aquele pouquinho de vinho lá na igreja, é só um simbolismo. Não vai ser aquilo que realmente vai dar vida a vocês. Porque muitos estão comendo para suas próprias condenações, porque não sabem, né, extrair a verdade disso tudo. Não estou sendo contra tomar ceia, irmãos, tá? Só que, porém, não adiantaria eu fazer tudo errado, não discernir e ir lá tomar e achar que tá tudo bem. Não, só porque eu tô tomando, eu tô crente, eu vou ser salvo. Não. Ao contrário, tá se condenando ainda mais. Agora, se eu viver toda essa palavra aqui, beber do sangue, comer da carne, e eu vou lá participar com os meus irmãos desse simbolismo, glória a Deus, aleluia, porque é um memorial, né? Memorial daquilo que nós vivemos, lembrando de tudo aquilo que Jesus fez por nós. Oh, coisa linda! Em essas verdades, disse Jesus, enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Então, olha só que essas verdades, disse Jesus, enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Então, para vocês desigrejados que acham que Jesus condenou as religiões, vocês estão enganados. Ele mesmo ia pregar lá, embora que muitas vezes as sinagogas não queriam aceitar muitos deles. Por quê? Porque muitos eram que nem muitas vezes nós. Só queremos as partes boas. Aí quando fala do arrependei-vos, do nascer de novo, do negar o velho eu, de mortificar as obras da carne, né? Aí já não querem beber esse sangue. Não, é muito forte, não, isso não. Aí não querem. E aí começam a correr com as pessoas que estão lá falando o verdadeiro evangelho. É assim que tá muitas vezes nos templos. Mas não é por conta disso que nós vamos deixar de nos reunirmos como igreja. Nós precisamos, porque o próprio Jesus viveu isso. Ele não veio, né, abolir nada. Ao contrário, ele veio cumprir. E se nós, porque diz que a lei está em Cristo.
Porque se nós vivermos, compreendermos isso e vivermos, quer queira ou não, direta ou indiretamente, nós vamos estar obedecendo a lei. Por mais que muitas vezes, não, mas agora é o tempo da graça. E aí banalizam a graça. Escancaram as portas. Querem viver de oba-oba. Só das partes boas do evangelho, mas não aquelas que, né, que nos faz ver o nosso próprio interior. Aí não quer. Então, cuidado com isso, irmãos, tá? Então, realmente vocês estão buscando da forma certa? Vocês estão batendo, né, na porta, né, certa? Vocês estão pedindo realmente as coisas certas? Comecem a fazer isso, para vocês realmente, né, saberem e praticarem na totalidade a palavra. Eu tenho certeza, irmãos, que vocês vão entender. E se não entenderam, irmãos, né, podem assistir de volta, né, a live tantas e quantas vezes, apesar de ser grande, irmãos, apesar de ser grande, eu reconheço, mas não tem como você explicar. Por isso que muitas vezes aí pessoas pegam versos isolados e estão, né, achando que com aquilo vão se alimentar, e não tá dando, irmãos. Não tá, às vezes até surte um efeito naquele dia, mas depois no outro dia, como não buscam, né? Então, isso aqui, irmãos, não adianta que até o próprio Jesus, ele demorava nas suas ministrações. Vocês não pensam que só que às vezes existiam, mas aqui está escrito esse trechinho aqui, não significa que foi só aquele trechinho. Quantas coisas mais, de repente, ele abrangiu, só que daí, né, resumiram, porque senão a Bíblia ia ser muito grande, então é só o básico realmente para nossa salvação. Então não vai pensar que Jesus só foi lá ser um coach motivacional, foi ser um coach ali. Não! Irmãos, o ato até mesmo de Jesus ensinar sentado era exatamente para isso. E as pessoas sentavam também por quê? Para demonstrar que não se tinha pressa, que tinha que ouvir para poder compreender, que não tem como você compreender um versinho só. Precisa ser explanado, e essa explanação muitas vezes demora um pouquinho. Mas para quem quer passar uma eternidade inteira com Deus, né, tem que ter esse tempo para Deus. É ou não é? E todos nós temos, irmãos. Não adianta, por mais essa correria do corre-corre, que muitas pessoas estão invertendo as ordens, aí tem muita correria, mas mesmo assim, irmãos, tem esse tempo. Mas não adianta, irmãos. Quer passar uma eternidade com Deus? Sim ou não? Quer? Então demonstra tempo para Ele aqui na terra também. Sempre, até mesmo a palavra diz as primícias para Deus. E o que nós estamos fazendo? O último tempo dos tempos é para Deus. As últimas coisas, as últimas horas são para Deus. E aí depois queremos ser ouvidos naquele tempo, para ontem. Então reflitam sobre isso, irmãos. Porque não vão pedir excelência para Deus, sendo que vocês colocam Ele em últimos planos. E todos nós, repito, temos tempo. Então é essa palavra, irmãos, que eu queria deixar para vocês esta tarde. E também quero fazer uma oração, apesar de, como eu disse para vocês, sei que mais uma vez a live ficou grande, mas não tem problema não. Apesar de que também, né, às vezes a gente não tem muitas pessoas assistindo, mas eu sei que depois tem chegado a lares aí, né? E Deus tem feito a obra, e glória a Deus por isso. Que Ele cresça e eu diminua cada vez mais. Até peço desculpa para vocês, irmãos, porque eu tô aqui com a camiseta de fazer exercícios, que dá com pouco, eu tô aqui me alimentando, ó, primeiro lugar a palavra, aí depois eu vou cuidar do corpo aqui, porque eu cuidando desse corpo aqui também dá resultado na minha mente. Por isso que, graças a Deus, eu não tenho depressão, não tenho ansiedade, não preciso de remédio para nada, porque eu vivo em equilíbrio, em harmonia com essa palavra. Porque se esse é o templo, a morada do Espírito Santo, eu tenho que me alimentar sim do maná todos os dias, mas também cuidar daquele corpo que Ele me concedeu. Amém? Então, né, eu entrego essas palavras em nome de Jesus e quero fazer uma oração por todos vocês. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, venho nesse momento, Pai, lhe agradecer por mais essa rica oportunidade, por mais esse dia, e agradecer por mais esse sopro de vida, que eu sei que em muitos lugares desse mundo afora tem gente lutando, se apegando a um fio de vida. E eu, Pai, te agradeço pelo fato de estar aqui e podendo transmitir a Tua palavra.
E eu te peço, Senhor, agora nesse momento, leve a minha voz aonde os meus pés não possam ir. Porque muitas das vezes, assim como os grandes homens e mulheres do passado foram perseguidos, nós também hoje, apesar de não sermos nem comparados com esses grandes homens e mulheres citados nas Escrituras, mas nós também sofremos perseguições, porque a tua palavra diz que aquele que quer viver piedosamente, vivendo o teu evangelho na totalidade, sofre perseguições. Mas, Pai, eu te peço, Pai, que nada daquilo que o homem tentar nos parar, nos impedir através de portas fechadas, mas leve a nossa voz aonde os nossos pés não possam ir. Esse é o meu pedido para o Senhor, Pai. Vai adentrando a esses lares, porque a palavra diz que nos últimos dias a ciência iria se multiplicar. Então, se o Senhor permitiu que ela se multiplicasse, eu tenho que usar isso também para o benefício dos meus irmãos, em prol do teu evangelho, levando através dessa ciência, dessa tecnologia, a minha voz em lugares que muitas vezes eu não posso estar, eu não posso ir, mas leve a minha voz, Senhor, adentre esses lares, faça a tua obra, eu te peço, Pai. Coloque as tuas mãos poderosas sobre cada uma dessas pessoas que dedicam tempo das suas vidas para conhecê-lo, para entendê-lo, compreendê-lo com exatidão e cumprir fielmente os teus mandamentos, os teus decretos, os teus estatutos, as tuas normas, os teus princípios em geral. Eu te peço, Pai, para que todos aqueles que dedicarem um tempo, faça a tua obra, porque eu sei que tu é fiel para concluí-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, até o dia que nós for retirado da face da terra ou que ele voltar. Pai, eu te peço, Senhor, por todas essas pessoas, faça a tua obra. Se há entre eles, Pai, após eles ouvirem a tua palavra, crerem na tua palavra, se eles creram, Pai, a tua palavra diz que os sinais acompanhariam aqueles que crerem. Então, aonde há alguém precisando de cura, Pai, seja na sua alma, seja no seu corpo físico, que haja cura em nome de Jesus. Aonde há alguém que precise de libertação, seja de vícios, de cigarro, de drogas, de bebidas, seja qual for a libertação a qual eles necessitam, que haja libertação. Pai, aonde há alguém desejando por mais transformação, para mortificar realmente a velha natureza, para não mais viver na carnalidade, aquele que precisa renunciar a algo, que deseja essa transformação, Pai, que haja transformação, que haja transformação pela renovação das mentes, por eles estarem recebendo essa palavra e crerem nessa palavra. Então, Pai, eu te peço que haja cura, que haja libertação, que haja transformação de vida em um nome santo do seu Filho Jesus. E desde já, Pai, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, continue conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. E cada vez, Pai, que alguém abrir as tuas escrituras, envia o teu Espírito Santo, ouça os seus pedidos, porque eu sei que a partir de hoje muitos vão pedir e o Senhor vai os enviar, vai conceder a eles a interpretação correta, para que eles possam compreender, discernir o corpo e o sangue de Cristo e cumprirem na totalidade tudo aquilo que o Senhor nos ensinou através da sua palavra, Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, e desde já te agradeço, mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, entrego essas palavras mais uma vez em o nome santo e poderoso de Jesus Cristo, e um grande abraço a todos, que aí nos assistiram até o final, tiveram paciência, que Deus os recompense grandemente. E se sentirem no coração, irmãos, compartilhem
Peçam para as pessoas se inscreverem também no canal onde eu estou postando essa mesma live no canal do YouTube, para que muitas outras vidas possam ser alcançadas. Já deixo claro que não estou visando rendimentos, não, porque a palavra de Deus diz: de graça recebestes, de graça dai. Então a única coisa que eu quero é que esse evangelho, né, vá adentre aos lares através das lives, seja no Face ou seja no canal do YouTube. Então, irmãos, e eu posto a mesma porque essa aqui vai ser apagada depois dos 30 dias, que você já sabe. Mas aqui ficar, né, no YouTube, vai realmente ficar. Então, peçam para as pessoas se inscreverem, aconselhem as pessoas, lá tem assim, né, um canal onde vai ter, né, dar direcionamento da palavra, tá? Não preciso nem dizer meu nome, irmão, tá? Porque, como eu disse, que eu diminui e ele cresça. O que eu quero é que ouçam a palavra, por isso que muitas vezes não me importo nem de me arrumar, nem de me vestir do jeito que eu tô, eu faço. Porque não é eu que tenho que aparecer, é Deus. Então, façam isso, tá, irmãos? Porque por que eu digo isso, irmãos, de curtirem e compartilharem? Por quê? Porque quanto mais a pessoa curtir, quanto mais a pessoa, né, compartilhar, mais as pessoas vão, né, se sentir curiosas. É ou não é? Ah, mas se todo mundo está curtindo, se todo mundo está, né, assistindo, compartilhando, eu vou lá ver o que é. E aí começam a ouvir e Deus começa a falar com elas, irmãos. Então, deixem-se também ser usados por Deus e façam isso, ok? Não deixem a inveja, o ciúme, o espírito de rivalidade ou competitividade habitar entre nós. Então, andamos nesse elo de ligação, ligando, né, a palavra que a irmã Marta está dizendo, né, sendo esse elo de ligação com lá outras pessoas. Sejam Isaques na vida de muitos. Porque apesar de Isaac não ter muitas coisas relatadas sobre ele, mas a gente sabe que ele foi um elo fundamental entre, né, Abraão, o passado, e Jacó, o futuro. Então seja isso, irmãos, na vida de alguém, né, compartilhando a palavra do Senhor. Por mais que muitas vezes não sejam vocês que estão falando, mas sejam Isaques, né, pegando uma live aqui, né, e transmitindo para outro que às vezes poderiam não saber, mas que através da tua vida eles vão começar a ser direcionados. Então, deixem ser usados por Deus. Amém? Então, eu entrego essas palavras no nome de Jesus e um grande abraço a todos.